um dos pontos que nos leva à contemplação seria totalidade da entrega. Isto é, não é meia entrega. Então, a totalidade da entrega. Ou está entregue ou não está. Se não está totalmente entregue, se você está entregue, mas tem o seu plano, ou se você está entregue, mas tem aqui guardado no bolso o que você realmente quer, isto não leva à contemplação. Então, a totalidade da entrega é um dos requisitos. E a outra é integridade da atenção. Atenção concentrada. Então, entrega total, atenção concentrada. Se você está entregue, mas se a sua atenção está pensando no que você tem que fazer logo depois, você já não está ali. Você está fora dali. Você está ali aonde você está pensando que vai estar. Ou então está dividido. E depois, unidade de sentimento. Então tem a concentração mental, a entrega, a atenção e o sentimento. O sentimento também todo ali. Agora, aqui aprofunda um pouquinho mais. Quando nós estamos trabalhando oração e estamos sendo levados à contemplação, nós descobrimos que realmente nós não estamos buscando exatamente a oração. Nós estamos buscando a Deus. Isto é um ponto sutil. Então você pode sim ser um ser orante, mas eu não sei se ele é adiantado, se ele está ali fixo na oração. Ele está buscando é Deus. Então ele passa por um processo, ele chega à oração, mas a uma certa altura ele o que está buscando? Orar? Isso é uma finalidade, ficar orando? Ou isso tem que levar a alguma coisa? Então aqui vai da compreensão do indivíduo. Vai de como o coração dele está se abrindo, porque o coração sente estas coisas. Então tem um determinado momento em que a oração até continua, prossegue, porque há muitas células nossas que ainda não estão resolvidas, então a oração prossegue. A oração vai. Mas o que nós estamos buscando? Células sadias, células luminosas, estamos buscando ficar santos, é isso que nós estamos buscando? Ou o que nós estamos buscando? Nós temos que refletir, temos que ver o que estamos buscando, qual é o nosso ponto, para ser sincero e para estar ali naquele ponto corretamente. Porque se trata de estar ali realmente. Senão, se estamos numa posição falsa, nada estamos fazendo. Estamos fazendo um exercício próprio e nada mais. Mas, estando empenhado, estando em prática, é bom que evolua. E para a gente ter uma ideia, se você faz uma oração, quando você faz a próxima, você já deve estar num estado diferente, você já está fazendo um serviço maior. Então, se você ora sempre no mesmo estado, você está se mantendo num certo nível, num certo grau. Isso é ótimo e é melhor do que não se manter. É melhor do que regredir. Porque se a gente não segura, desce a ladeira mesmo. Vocês sabem que este planeta tem força de gravidade, não é só no plano físico. Se você joga uma coisa aqui, solta, ela cai no chão. Força de gravidade. Isso existe no psique do planeta. Então, se você não se segura, você cai, traído por essa força. Então, se você se prende materialmente à oração, você está parado. Você chegou naquele ponto e parou. Porque a uma certa altura o que você está buscando é o mistério. O que você está buscando é o que você não conhece, o que você nunca viu. Você está buscando o infinito. Você está buscando estar no universo, estar no cosmos. Então, a oração é um meio, é um recurso num determinado estágio. Recurso que nós temos que assumir totalmente, assumir sinceramente, assumir integralmente, concentradamente.
para depois perceber que a oração já está levando a algum lugar. E aí nós temos que saber lidar com tudo isso. Temos que saber lidar. E parece que se a gente for humilde, se a gente não achar que já ora, por exemplo, eu oro, eu já estou. Isto aí mostra que não está orando não como deve. A gente precisa ser humilde. Nunca achar que está pronto, nunca achar que está preparado, sem se desvalorizar. Eu posso achar que nunca estou pronto, mas não preciso me desvalorizar por isso. Eu sou obra de Deus. Todos nós somos obra de Deus. Então, como não vamos dar valor à obra de Deus? Aí a gente já vai se despersonalizando, compreende? Então, você olha você assim, você é obra de Deus, né? Vamos colaborar nesta obra. Vamos colaborar com Deus nesta obra. Você se despersonaliza. Você já não está identificado com você esse que todo mundo vê. Você não está identificado com isto. Você está identificado com o Criador, que está trabalhando nisso também. Enfim, assim a gente vai aprendendo a estar na vida, uno com a vida, mas despersonalizado. Porque a pessoa humana é um estágio. Imediatamente depois do estágio animal, imagine que nível. Depois tem todo o infinito, depois da pessoa humana. Então nós temos sim que colaborar para essa evolução da nossa pessoa, como ser humano, temos que colaborar com isso, porque tudo isso é obra de Deus, isso está dentro da criação, mas você está visando o todo, você está visando outra coisa. Tudo isso é básico para uma certa altura você entrar em contemplação. Então, nós vimos que a oração é uma forma de você estar solicitando, de você estar fazendo pressão positiva, no sentido de se aproximar de níveis acima do seu. Então, isto é oração. E atingido um certo grau de oração, a gente já vai começando a sentir esta necessidade de ir ficando mais quieto. É bem isto. Necessidade de quietude, de mais quietude. A quietude que a oração proporciona já fez o seu trabalho. Agora nós precisamos de mais quietude. Não mais quietude para dormir, mas precisamos de mais quietude para ficar mais desperto. Para nós estarmos despertos, precisamos estar quietos. Agitado não se desperta. Fica cada vez mais confuso. Então precisa se aquietar, para depois começar a ver as coisas. E isso evolui a partir da oração. Vocês podem dizer, não, eu conheço uma menina de 12 anos que já contemplava. Sim, porque todo o trabalho de oração ela fez na vida passada. Claro, mas isto um dia tem que começar. E a gente não reencontra a vida passada quando quer. Às vezes, nós estamos vivendo a vida presente e a uma certa altura reencontramos um ponto da vida passada para prosseguir. Mas por questões, inclusive hereditárias, genéticas, reais, de adaptação num ambiente de serviço, pode levar um tempo para a gente encontrar o ponto em que deixou na vida passada. Pode levar um tempo. Se nós temos, por exemplo, um trabalho kármico a ser feito numa determinada encarnação, o ponto da vida passada pode ficar em arquivo até que a gente possa se desincumbir daquele karma. Depois reencontra o que deixou na vida passada e aí prossegue. Em geral foram coisas que não ajudaram na nossa evolução. Então na vida futura você fica naquilo até resolver e depois encontra o ponto que você deixou. Isto existe. A oração é a prática, a oração é a atividade que, sem precisar que a gente tenha consciência destas coisas, ela vai resolvendo.
a oração vai resolvendo. Então tem que ser uma oração livre, tem que ser uma oração doada, tem que ser uma oração não regulada pela mente excessivamente, porque senão a oração pode ficar tolhida. A oração pode ir obedecendo aquilo que a gente está querendo agora, pedindo agora, porque a oração obedece também. Bom, essa contemplação, esse estado, é um estado profundo que a gente encontra. Então a oração nos ajuda a uma certa altura a irmos para dentro cada vez mais, e aí vamos encontrando este estado mais profundo, esta área mais profunda da nossa consciência. E nesse trabalho, que já começa a ser um trabalho contemplativo, você não está tão agindo, você não está mais fazendo pressão, você está procurando entrar, está procurando aprofundar. É uma coisa para dentro mesmo, mas sem fazer pressão, sabendo que isto é assim, que isso está na lei. E aí você vai se colocando bem simplesmente diante de uma fonte lá dentro. Não se pode descrever essa fonte. Você vai encontrar uma fonte. A gente usa esta palavra fonte porque sente ali uma vida, um alimento, sente ali qualquer coisa desconhecida, nova. Então você está diante da fonte, está diante de um mistério quando você vai se aprofundando. Quando você vai se aprofundando e fica nessa situação de saber que está indo para uma fonte e você vai tranquilo, silencioso, sem interferir, simplesmente vai indo, aí você já está irradiando qualquer coisa que sirva, que seja útil para o mundo. Você aí vai começando a irradiar alguma coisa. Vai começando. E aí precisa não se entusiasmar com isto. Precisa não ficar orgulhoso por isto. Precisa ir ficando cada vez mais quieto, cada vez mais simples diante daquilo. E estar nesta situação, de estar ali, assim, imparcial, sabendo que há uma fonte ali, você pode não estar vendo, pode não estar sentindo, mas existe isso. Quando você está nesse estado, estar no mundo nesse estado é um dos maiores serviços que se possa prestar ao mundo. Porque sendo contemplativos, eles já estão trabalhando mais do que nós, mais que nós todos juntos. Então, aqui, o que está acontecendo nesse caminho da contemplação é que a consciência está indo tranquilamente, se aproximando e sendo atraído da essência interna, daquilo que é essencial em nós, daquilo que é a vida em nós. E esse contemplativo, persistindo, esse estado vai emergindo. E esse estado é muito transformativo. Aqui o indivíduo começa a entrar numa energia imaterial. Então não é mais essa energia material que nós temos, de impulso, de ímpeto, isso tudo é energia material. Mas aqui o indivíduo vai entrando numa energia imaterial. Ele vai sendo de outro jeito, ele vai servindo de outro jeito, ele vai expandindo a sua capacidade de servir, porque o que ele faz é mais sutil, é mais etéreo, então vai mais longe, transpassa certos obstáculos. Há certos obstáculos que o nosso ímpeto encontra e fica ali se debatendo, quebra o obstáculo ele. Contemplativo não. Contemplativo passa aquilo assim, vai. Então vai servir muito mais. Na verdade, a qualidade contemplativa está na mônada, está no espírito. Não está na personalidade, nem no corpo. Isto é uma linhagem da mônada. Nós todos não somos mônadas, só que estamos em várias linhagens. E há mônadas que não estão na linhagem contemplativa, estão em outras linhagens.
Mas se cada mônada for desenvolvendo a própria linhagem, seja qual for, ela vai chegar num ponto de desenvolvimento que vai começar a sintetizar em si todas as outras linhagens. Então nós podemos não ser atualmente da linhagem contemplativa. Podemos estar em outra linhagem. Mas quando desenvolvemos a nossa, começamos a desenvolver as outras também. Então todos nós um dia vamos trabalhar nisso. Todos. Todos. Se não for nesse ciclo da vida, será no outro, será em outro universo, em qualquer. Todos nós vamos chegar a desenvolver isto uma vez. Então é bom que a gente já vá se aproximando destas coisas, que a gente já vá se preparando. Nós aqui já estudamos todas as linhagens, não no passado. E agora, às vezes, estamos retomando para descobrirmos outras coisas em outras oportunidades. A linhagem contemplativa, esta que um dia a gente vai encontrar e vai desenvolver, esta linhagem leva a uma aproximação da nossa consciência à sabedoria. Então, na linhagem contemplativa, a gente vai despertando para a sabedoria. Sabedoria é do cosmos, a sabedoria é da criação. E a linhagem contemplativa vai nos aproximando da sabedoria. Nós vamos desenvolvendo esta qualidade da criação. E a base para tudo isto é a gente não temer o desconhecido. A gente não temer o mistério. A gente não temer a entrega. Não temer. Quer dizer, o temor é o que tudo atrapalha. Temor. Porque quando nós tememos, é porque nós estamos contando com os meios que já temos. Então tememos, porque os meios que nós temos são um pouquinho mais do que uma formiguinha tem nesse cosmos. Então, nós tememos, porque estamos contando só com os nossos meios. Nós temos que contar com o nosso potencial interno, nosso potencial oculto, o nosso potencial inconsciente. E não podemos tirar isto da mente. A nossa mente pode estar ocupada com 1000 tarefas, mas jamais pode esquecer disto, que nós temos um potencial, que nós temos uma essência oculta, que não é visível, que eu não estou percebendo, que eu nunca encontrei ainda, que eu não sei o que é. Nós não podemos tirar isto da consciência o tempo todo. Senão isto vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá. Milênios. E nós aqui lutando com o que é óbvio, lutando com aquilo que já é conhecido. Bem, estando assim, nesta busca, nesse estado, como é que a gente fica resguardado de perigos? Porque imagine quantos perigos a gente está exposto. A quantos perigos estamos expostos quando saímos do manejo daquilo que já conhecemos. Estamos expostos a perigos, porque no universo existem forças contrárias. Não existem só as forças da corrente evolutiva, existem as forças contrárias, que fazem parte também desse todo. E é a humildade que nos preserva. É ser humildes. É sermos simples. Humildes, simples, puros. Não termos segundas intenções. Não sermos interessados, não sermos dúbios. Isto tudo é o que nos preserva. Isto tudo é o que nos defende. Então nós não estamos defendidos quando estamos bem armados e prontos para qualquer ataque. Não, isso existe também. Mas nós estamos sendo defendidos é quando estamos totalmente entregues. Não a nós mesmos assim, mas entregues a um mistério. Este mistério é a única coisa que existe. É esse desconhecido, porque nós nada sabemos. Sabemos muito pouco.
Mal sabemos para viver neste planeta, que é um planeta físico e não sagrado. Mal sabemos viver aqui. Então nós teríamos que estar realmente muito entregues, porém despertos. Entregues e adormecidos, entregues e distraídos, é melhor não estar entregue. Porque assim pelo menos está sentindo, está vendo o que está se passando. É estar entregues, mas despertos. Quem está realmente entregue, percebe tudo. Percebe tudo. Então é o contrário do que o homem comum pensa. Que está entregue, está ali. Não. Quanto mais você se entrega, mais você está desperto. Você vê o que ninguém vê, estando entregue. Mas entregue mesmo. Por que precisa estar assim? Porque o estado contemplativo realizado, ele já levou a consciência à fonte de tudo e ele não vai ficar só para ele com aquilo. Onde ele chega de positivo, o que ele encontra de novo, aquilo não é só para ele. Aquilo é para ajudar os outros a chegarem lá. Outro dia se falou numa partilha a respeito de reforma contemplativa. E nós dissemos que nos monastérios nós temos uma contemplação reformada. O que quer dizer isto? Isto é, você está buscando, entrando em um certo estado para ajudar os outros. Porque se você está querendo ser contemplativo para você, você está muito enganado, mas muito enganado mesmo. Então, a contemplação é em função de você ajudar os outros. É você de colaborar com a criação. E colaborar com a criação e realmente ajudar significa fazer o que é necessário. Então a contemplação reformada não é aquela em que a gente fica enclausurado. Enclausurado que antigamente se punha grade e véu. Grade e véu. Esse tempo de Santa Teresa tinha grade e véu. Você chegava lá, não via Santa Teresa. Podia falar com ela, mas tinha grade e véu. Então existe uma contemplação reformada. Tanto assim que nos monastérios de Figueira, as pessoas ficam sim um pouco reservadas, porque estão se formando. Então precisam de ajuda para se formar. Precisam de ser preservadas de certas forças para se formarem. Mas logo que a pessoa está dando mostra de que já está mais ou menos segura, ela está sendo mandada passar alguns dias em comunidades carentes. São trabalhos onde os monges saem daqui e vão lá dormir entre os mendigos, onde os mendigos dormem. E aqui eles estão habituados a dormirem normalmente e lá eles vão pegar o pedaço de papelão que está amontoado lá no dormitório, pega o seu pedaço de papelão, põe no chão, no meio dos mendigos e dorme. Nossos monges estão indo na contemplação reformada, compreende? Sim, porque o mundo está piorando deste ponto de vista. Então, tal seria que a gente ficasse cada vez mais recolhido e desconhecendo isto, sem ajudar isto. Outra coisa que na contemplação reformada está acontecendo, estou falando dos nossos monastérios, né? Não estou falando em geral. Porque nós temos que desenvolver esta semente. Então, outra coisa que os monastérios estão fazendo é vão lá ajudar esses mendigos, colaborar com esses mendigos, dormir com ele no papelão no chão e de dia, quando levantam, vão aos mercados, às feiras livres, catar o que está no chão ou o que os feirantes doam, mas se cata também muito o que está no chão e que dá para comer. Então, isso tudo é contemplação reformada. Porque nós precisamos aprender a transmutar. Então, se eu ainda não sei transmutar, pode ser sim que eu tenha até que desinfetar uma verdura. Tem gente que põe verdura dentro do desinfetante, dentro de água com não sei o que põe lá.
Mas tem gente que põe verdura dentro do desinfetante. Nós temos que desenvolver a transmutação de tal maneira que a gente pegue uma verdura no chão, no mercado, e se ela está boa, se ela não está podre, podre não se deve comer, porque já está deteriorando. Mas se ela está boa no chão, eu pego e como. O que quer dizer isto? Que eu já não preciso mais de álcool nem de desinfetante, eu já sei fazer. Já está acontecendo, já está sendo. Então isto tudo é contemplação reformada. Não é, por exemplo, mais como era, que a pessoa fazia isto para humilhar o próprio corpo, que a pessoa fazia isto para fazer sacrifício, entre aspas, fazia isto para se purificar. Não, não é para isso que a gente faz. Não é para isso. Você faz isso porque você está no único ou não está. Então você está na fruta que está no chão também. Você está no papelão, que cada dia é um mendigo que dorme sobre ele. Você está nisso, você não está no único. Tudo isso é contemplação reformada, compreende? Agora, isto precisa ser guiado, porque nós não temos prática de contemplação reformada. Nós, se tivermos tido encarnações em mosteiros, em conventos contemplativos, não foi nesse tipo de contemplação. Foi num outro tipo de sacrifício, de restrição, de tudo isso. Não que fizesse parte do trabalho contemplativo você pegar uma coisa no chão, no mercado e comer. Não, não era assim. Então isso é uma contemplação reformada. Tem muitos aspectos, não são só aspectos materiais, não. Tem aspectos espirituais nisto, tem aspectos monádicos. E os nossos monastérios se propõem a esta contemplação reformada. Então não há praticamente membros do monastério que não tenha ido lá dormir, que não tenha ido comer a fruta do chão do mercado. Tem que ser assim. Porque isto faz união. Isto faz união. Quer dizer, se está na correta sintonia, senão não faz união. Faz rebelião. Rebelião da matéria. Rebelião da mente, rebelião do emocional e até rebelião física, que apresenta alergias, que apresenta estresse, desequilíbrios, rebelião. Então, é preciso todo um trabalho. E os nossos monastérios estão trabalhando estas coisas também. Aí, unir, não é, a vida ativa com a vida contemplativa. Mas não a vida ativa agradável. A vida ativa assim como ela se apresenta. Então, estar aqui, estar limpando esta sala, pode ser muito agradável. Mas tem outras coisas também que a gente deve limpar e que parece que não são tão agradáveis para certas pessoas. Então tem que transmutar. Tem que fazer aquilo transmutando. Porque quando se transmuta, se muda a coisa. Pode não mudar materialmente, mas muda a coisa oculta que está lá dentro. Quando se transmuta. Então isto é realmente um grande serviço. Para isso, precisa silêncio interior. Se lá dentro estiver uma coisa falando, opinando, criticando, elaborando, fica muito vulnerável tudo isto. Porque você está gastando energia elucubrando, que é uma energia que devia estar sendo posta na transmutação, e não naquele raciocínio todo que pode estar acontecendo na mente lá dentro. Então é preciso silêncio interior. Isto é um ponto muito fundamental. Então nós temos que trabalhar muitos aspectos nossos, humanos, físicos, emocionais, mentais, etéricos. Temos que trabalhar isto com muita coragem, muita disposição, muita entrega e muita doação de si, para depois irmos encontrando os estados mais sutis, que vamos começar a trabalhar também, para depois ir chegando nesta profunda atividade contemplativa, que é o maior serviço que se possa prestar ao planeta. A nossa mente concreta, esta mente que pensa, o nosso mental concreto,
esse que a gente usa normalmente, é muito duro. Duro mesmo. É duro, duro, duro. Comparável à pedra. E o místico, quem está buscando ver além da mente, acha a própria mente, além de dura, intransigente. É outra qualidade da mente, a intransigência. E a separatividade. Então a mente é dura, intransigente, separatista. Nós não conseguimos dormir numa cama confortável sabendo que tem gente dormindo na calçada lá na rua? Então veja o que é a mente. A mente é separatista. Porque você está lá na sua cama, você está completamente separado daquele que está deitado lá na calçada. A gente fala isto porque há seres que não são assim. Teresa de Calcutá, por exemplo, não era assim. Certos monges que estão começando a fazer esses estágios também não têm intenção de ser assim. E vamos ver quais são os caminhos deles. O caminho de Madre Teresa, nós vimos. A certa altura ela desencarnou e foi servir não nos planos materiais. Foi o caminho dela. Mas antes disso, ela não ficava indiferente com aquele que estava jogado na rua. Não ficava indiferente. Nós precisamos aprender a não sermos indiferentes. Temos que aprender a perceber as coisas. Porque só no perceber as coisas algo já está acontecendo. Não se está dizendo que todos nós temos que ser Teresa de Calcutá de repente, não? Não é assim. Aí vão muitas coisas, inclusive coisas que nós não conhecemos. Mas podemos ser um irmão destas coisas. Podemos ser um simpatizante, no mínimo, no mínimo. No mínimo, um simpatizante, no mínimo, um observador. Ou um irmão dessas coisas. E sendo irmão destas coisas, vai colaborar de alguma maneira, vai ajudar de alguma maneira. Mesmo que seja levar um pedaço de papelão limpo para aquele que dorme no papelão. Quer dizer, irmão. Tudo isso está na Irmandade, não é? Não precisam ser grandes feitos, não. Tudo o que é fraterno está na Irmandade. Alguns que falam o que estão sentindo, dizem que só você estar aqui conosco já está nos ajudando. E tem gente que vai lá, leva as comidas, leva uma coisa ou outra. Só de vocês estarem aqui já estão ajudando. O que está ajudando? É a energia fraterna, em diferentes graus. Todos esses estados, o estado da oração, o estado contemplativo quando começa, isto tudo está produzindo uma química interior. Química interior não é essa que a gente aprende aqui no mundo, não é esta química material. A química interior é uma química oculta. E tudo isso está produzindo uma química interior. E quando esta química interior começa, é que começam em nós as transformações reais, verdadeiras, as transformações ocultas, que a gente nem sabia que tinham que acontecer. Então, com esta química interior, esta química começa a transformar, inclusive, consequências de coisas antigas, de coisas que a gente até já esqueceu. Então, se você cometeu coisas que estão te travando, mas que você esqueceu delas, o que acontece? Das vidas passadas nós não lembramos. Só isso, imagine que arsenal de bombas que nós criamos. Isso está nos travando. Nos travando até certo ponto. Esta química interior vai dissolvendo isto, vai resolvendo isto. A química interior. E esta química interior é todo uma consequência de um processo de contemplação, de um processo de oração.
Então, para que serve tudo isso? Eu não sei para que serve, porque o trabalho disso é oculto. Mas que estão acontecendo coisas, estão. E essa química interior só se move com todas essas nossas intenções e práticas. Se a oração tiver uma verbalização correta, isto é, se eu sei o que estou dizendo, se eu sei o valor, o significado que aquela palavra representa, se eu estou fazendo isto conscientemente, se eu estou verbalizando a oração corretamente, e se eu estou fazendo isso por amor, e não por conveniência, e não por interesse, chega num ponto que você está fazendo por amor. Isto é, chega num ponto que você entrou na energia universal. E como que você sabe que está entrando na energia universal, que está participando da energia universal? É porque você faz as coisas por amor. Então vê como é simples. Então não precisa uma coroa, um manto para mostrar que está na energia cósmica. Se você está fazendo a coisa por amor, você já está se aproximando, você já está, numa certa altura, dentro disso. E quando você está por amor, começam a acontecer coisas num ritmo que, sem o amor, levaria milênios para acontecer. Então você vê que uma pessoa que vive uma vida atrás da outra fazendo as mesmas coisas, na mesma vida, você vê ela de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, não mudou nada. Isto é porque o amor não é desinteressado. O amor tem alguma intenção. E esse tanto de intenção que tem, abafa aquilo que tem de puro. Percebem? Esse é um mecanismo, isto também. Também é um mecanismo. Bom, então precisa não esquecer, nós estamos falando em outras palavras o que já falamos. Que para nós o mais importante não é a oração e nem a contemplação. Isto é importantíssimo como caminho, mas o importante é Deus, aquilo que é. É tudo em função desta essência única, que a gente chama de Deus porque assim todo mundo compreende. Mas é a essência única, é lá a união. E a oração leva para lá, a contemplação leva para lá, o serviço leva para lá, as boas ações levam para lá, o pensamento, enfim, tudo isso é meio, tudo isso é um meio para a coisa verdadeira e real que a gente não sabe o que é. Porque quem sabe o que é a essência única? Quem? Quem sabe o que é esta vida única, lá onde todos nós vamos ficar conscientes uma vez? O que é isso? Quem sabe dizer? E é bom que não saiba, porque senão deixa de estar diante do mistério. Deixa de estar completamente entregue. Porque se entregar ao que a gente sabe o que é muito simples. E mesmo assim a humanidade não faz. Agora, se entregar ao que você não sabe o que é, precisa muita pureza de intenção para fazer isto sem temer. Então precisa pureza. Aqui em Figueira nós temos alguns chás, temos banhos, temos bosques, temos vigília, temos orações, não comemos certos produtos. Temos vários meios bem iniciais para começar isso, bem iniciais. E é bom que a gente use esses meios, porque às vezes a gente tem que recapitulá-los, embora já tenha usado em vidas anteriores. Mas às vezes precisa de recapitulação. Precisa de recapitulação para treinar a fraternidade, para estar junto daqueles que estão começando. Então a gente acaba fazendo o que deve, não por si. Isto tudo é bom que fique claro para quem está no caminho contemplativo. E humildade é a base.
Humildade é a base. Qualquer cisquinho de orgulho, qualquer cisquinho, isto é um elefante dentro do contemplativo, no mundo contemplativo.